E aí, pessoal, já parou para pensar como a gente enxerga as cores? É uma coisa tão comum no nosso dia a dia que a gente nem para pensar no quão incrível é esse processo. O que faz o vermelho de uma maçã ser tão diferente do verde das folhas? Por que essas cores nos parecem tão distintas e vibrantes? A resposta está na luz. Nossos olhos captam a luz que bate nos objetos. E nosso cérebro entende isso como cores. A luz é composta por várias cores. E quando ela interage com os objetos, cada um reflete uma cor diferente. É como um jogo de luz e sombra, onde a cor não existe sozinha, mas é criada pela interação da luz com a matéria. Sem luz, não há cor. É a luz que dá vida às cores que vemos ao nosso redor. Beleza, né? Mas e os pigmentos? Eles são a chave para a gente entender como a cor é capturada e revelada. Os pigmentos são substâncias que absorvem certas partes da luz e refletem outras, criando as cores que vemos. Imagina um palco iluminado por um holofote branco. Sem nada no palco, só vemos a luz branca. A luz branca é a combinação de todas as cores do espectro visível. Agora coloca uns objetos coloridos nesse palco. A mágica acontece. Cada objeto interage com a luz de uma maneira única, absorvendo algumas cores e refletindo outras. Cada objeto absorve uma parte da luz branca e reflete outra parte. Por exemplo, uma maçã vermelha absorve todas as cores da luz branca, exceto o vermelho, que é refletido e é o que nossos olhos captam. Essa parte refletida é o que a gente vê como cor. É um processo fascinante que acontece em frações de segundo, mas que é essencial para a nossa percepção do mundo. Os pigmentos são como atores nesse palco, cada um absorvendo e refletindo a luz de um jeito único, criando essa paleta de cores incrível. Pintores e artistas usam pigmentos para criar obras de arte que nos encantam e inspiram. É fascinante como a cor, que a gente acha tão real, é na verdade um processo super complexo que mistura física, química e biologia. Cientistas estudam esses processos para entender melhor como a luz e a matéria interagem. É a prova de que a beleza está nos detalhes e que a ciência nos ajuda a entender e curtir isso ainda mais. A próxima vez que você olhar para uma obra de arte ou para a natureza ao seu redor, lembre-se de todo o processo incrível que está acontecendo para que você veja essas cores maravilhosas. A história da arte e da cor anda coladinha com a história dos pigmentos. Desde os primórdios da humanidade, a cor tem sido uma forma poderosa de expressão. Desde que o mundo é mundo, a gente busca na natureza os materiais para soltar a criatividade e deixar nossa marca. As plantas, minerais e até insetos foram fontes de cores vibrantes e duradouras. As pinturas rupestres, aquelas que a gente vê em cavernas pelo mundo, são tipo um registro antigo dessa busca. Elas nos mostram como nossos ancestrais usavam pigmentos naturais para contar histórias e registrar eventos importantes. Os primeiros artistas, usando pigmentos minerais como o ocre, que vem da terra, e o carvão vegetal, da queima da madeira, desenharam cenas de caça, bichos e figuras misteriosas. Esses pigmentos eram moídos e misturados com água ou gordura animal para criar tintas. Esses pigmentos, por serem da natureza, são chamados de pigmentos naturais. Eles eram limitados em variedade, mas ainda assim, os artistas conseguiam criar obras impressionantes com o que tinham à disposição. Com o tempo, a vontade de ter novas cores e pinturas mais duradouras levou à descoberta e criação de novos pigmentos. A busca por cores mais vibrantes e duradouras levou a experimentações e inovações. Os alquimistas, nos seus laboratórios cheios de mistério, foram os primeiros a criar pigmentos sintéticos, como o azul da Prússia, um azulão que mudou a arte no século XVIII. Esse pigmento foi um marco na história da arte, permitindo novas possibilidades criativas. Hoje, a variedade de cores para artistas e designers é quase infinita, tudo graças à química.
A paleta de um artista moderno é um arco-íris de possibilidades, com cores que vão além da imaginação. Pigmentos sintéticos feitos em laboratório têm cores vibrantes, duram pra caramba e têm uns tons que ninguém imaginava antes. Eles são criados com precisão científica, garantindo consistência e durabilidade. É a ciência dando a mão para a arte, expandindo os horizontes da criatividade. A colaboração entre cientistas e artistas continua a abrir novas fronteiras, permitindo que a arte evolua e se reinvente constantemente. A cada nova descoberta, a paleta de cores se expande, oferecendo novas ferramentas para a expressão artística. E assim, a jornada pelos pigmentos continua, com cada geração de artistas explorando e experimentando, sempre em busca da próxima cor que irá capturar a imaginação e inspirar o mundo. A química dos pigmentos é um universo incrível, cheio de moléculas, átomos e ligações que mandam nas cores que a gente vê. Cada cor que observamos ao nosso redor, seja na natureza ou em objetos feitos pelo homem, é resultado de uma complexa interação química. Podemos separar os pigmentos em dois grupos principais: orgânicos e inorgânicos. Essa classificação é fundamental para entender como diferentes cores são produzidas e utilizadas em diversas aplicações, desde a arte até a indústria. Apesar do nome, essa divisão não tem nada a ver com como os pigmentos são feitos hoje em dia, mas sim com o que eles têm dentro. A composição química é o que realmente define se um pigmento é orgânico ou inorgânico. Os pigmentos orgânicos, como o nome já diz, são formados por compostos com carbono. O carbono é um elemento versátil que pode formar uma infinidade de estruturas complexas, permitindo uma grande variedade de cores e propriedades. Um exemplo clássico é a clorofila, o pigmento verde das plantas que faz a fotossíntese. A clorofila não só dá a cor verde às plantas, mas também é crucial para a conversão de luz solar em energia química. Outro exemplo é o índigo, um azulão usado há séculos para tingir roupas. O índigo tem uma história rica e foi um dos primeiros pigmentos a ser comercializado globalmente, influenciando culturas e economias. Já os pigmentos inorgânicos não têm carbono na fórmula. Eles são geralmente mais estáveis e duráveis, o que os torna ideais para aplicações que exigem resistência a condições extremas. Eles, geralmente, são feitos de óxidos metálicos, como o dióxido de titânio, que deixa tintas e plásticos bem branquinhos. O dióxido de titânio é amplamente utilizado na indústria de tintas, plásticos e até em cosméticos devido à sua alta opacidade e brilho. E o óxido de ferro, que dá aqueles tons de terra, do amarelo ao vermelho intenso, tipo o ocre que os nossos ancestrais usavam nas pinturas rupestres. Esses pigmentos têm sido usados por milênios e continuam a ser importantes na arte e na construção. Essa diferença na composição química entre os pigmentos orgânicos e inorgânicos dá a eles características únicas, como a intensidade da cor, a resistência à luz e ao calor, e como eles se comportam em contato com água e óleo, por exemplo. Os pigmentos orgânicos tendem a ser mais vibrantes, mas podem ser menos estáveis, enquanto os inorgânicos são mais duráveis, mas às vezes menos intensos. É essa química complexa que deixa o mundo das cores tão rico e interessante. A interação entre diferentes pigmentos e suas propriedades químicas permite uma infinidade de combinações e aplicações, tornando a exploração das cores uma jornada fascinante e sem fim. Transformar pigmentos em tintas que colorem o nosso mundo é uma arte que mistura ciência e técnica. Afinal, não basta ter o pigmento puro. Ele precisa ser misturado com um líquido que permita a pintura em várias superfícies. Essa mistura mágica é a tinta. A receita básica da tinta é simples: pigmento, aglutinante e solvente. O pigmento, como já vimos, dá a cor. O aglutinante, como o nome já diz, junta o pigmento,
formando uma película que gruda na superfície. O solvente dilui a tinta e facilita na hora de pintar. Mas como toda boa receita, o segredo está nos detalhes. A escolha do aglutinante e do solvente depende do tipo de tinta e da superfície que vai ser pintada. Tintas à base de água, por exemplo, são perfeitas para paredes e papéis. Já as tintas a óleo, com solventes orgânicos, são mais indicadas para telas e madeiras, deixando um acabamento brilhante e que dura bastante. A mistura desses componentes resulta em uma infinidade de tintas, cada uma com suas características e usos. É a ciência ajudando a criatividade, transformando pigmentos em cores que dão vida ao nosso mundo.